Então, como que funciona, né? Nós temos as revoltas, parte das revoltas, que se divide em dois momentos, as revoltas nativistas e as revoltas separatistas. Temos o período pombalino, aí vem a chegada da família real, né? Pombalino, período joanino, que aí é a chegada da família real no Brasil, que leva ao processo de independência. Então as aulas da semana estão divididas em três, tá? Hoje falaremos sobre as revoltas nativistas, amanhã das revoltas separatistas e na quarta, período joanino e independência do Brasil. Fechou a matéria da prova. Ok? Então, quando eu falo dessas revoltas nativistas, que é o primeiro, vamos dizer assim, estágio das crises, da crise do sistema colonial brasileiro, eu estou falando de revoltas que não tinham caráter separatistas. Tá? Então, essas revoltas nativistas acontecem, tá, entre o século XVII e até a segunda metade do século XVIII. Tá? Porque na segunda metade do século XVIII nós já teremos revoltas separatistas. Tá? Essas revoltas nativistas, elas são revoltas sem propostas de independência. Tá? Então, elas ocorrem dentro do espaço colonial, mas elas não trazem consigo o caráter independencista. Ou seja, eles não trazem a proposta de emancipação política do Brasil. Ou de regiões, né, como é o caso da Inconfidência Mineira. Então elas não tinham esse caráter, elas não se posicionavam contra o domínio colonial de Portugal. Então, por que elas ocorrem? Elas ocorrem por aspectos pontuais da imposição colonial de Portugal no território brasileiro. Né? É contra a tributação do ouro, é contra a criação de uma companhia de comércio, é uma disputa local por espaço comercial, por espaço político. Tá? Então os motivos são vários. Então você leva em consideração, nessas revoltas nativistas, o caráter local, o caráter regional, as questões locais específicas de cada localidade que as revoltas vão acontecer, elas são bem mais amplas do que o sentido do território brasileiro num todo. Não era uma causa brasileira. Tá? Era uma causa dos mineiros, mineradores em Vila Rica. Era uma causa dos mineiros numa luta contra os paulistas para explorar o ouro na região das Minas. É uma causa de uma disputa entre a cidade de Recife e a cidade de Olinda, lá em Pernambuco, por poder e espaço político. É uma disputa contra a criação da Companhia de Comércio no Maranhão. É contra a expulsão dos padres jesuítas. Né? Então tem vários motivos locais. Tá? Então essas revoltas nativistas, elas levam em consideração as questões problemáticas que haviam, em particular, em cada região do território colonial. E elas não traziam consigo, tá, proposta de independências. E todas as revoltas nativistas possuem um caráter elitista. Você não vai ver nenhuma revolta nativista, por exemplo, defendendo o fim da escravidão. As outras revoltas teremos. Por exemplo, a Conjuração Baiana defende o fim da escravidão. Mas, por exemplo, neste momento, dessas revoltas nativistas, nenhuma traz uma posição mais popular. Tá? Então, elas não têm esse esforço emancipatório, elas são elitistas, elas são localistas e elas se posicionam contra problemas específicos em cada região. Ok? Podemos passar adiante? Podemos conhecer as revoltas? Ou dúvidas sobre
o que foram as revoltas nativistas? Posso seguir? Então tá bom. Pode. E aí, essas são as revoltas nativistas. Revolta de Beckman, Guerra dos Emboabas, Revolta Armador Bueno, Guerra dos Mascates e Revolta Filipe dos Santos. Então, são 5 revoltas dentro desse contexto que se posiciona enquanto, tá, revoltas de caráter nativista. Então vamos conhecer cada uma delas. Vamos lá. Revolta de Beckman. Alguém lembra dessas revoltas? Vocês já estudaram isso, 8º ano. 1º ano também. Então vocês estão estudando isso pela 3ª vez. Lembram? Não lembro não. É da memória de vocês, hein? Que é isso? É? Eita, nós. Mas quer ver? A Amanda lembra da última festa que ela foi. Aposto. Antes da pandemia. Festa de rua? Hã? Festa de rua no vulcão? É, ué. Carnaval. Carnaval, tá vendo? Ela lembra, mas não lembra das revoltas. Ó. Ela lembra quem que ela beijou no carnaval. De 2019. Nossa, credo, que arrependimento. Não lembra, mano? O pior é que sim. Tá vendo? E não lembra das revoltas coloniais da história brasileira. Tá vendo? Ué, mas foi um só, nem tem como esquecer. Só um? Num carnaval? Oi, meu filho. Não, tá, né? Carnaval de 2019. O que eu fiz no carnaval de 2019? Fui pra BH, fiquei 2 dias lá. Aproveitei bastante 2 dias. Ano que vem, se tiver carnaval, não faço carnaval que não tá livre. Ah, mano, e não foi só uma, viu? Não foi Não, só mas eu tinha dado uma crise que eu tava namorando, meu filho. Deu tudo errado depois também. no carnaval de BH. Inclusive foi uma dentro do ônibus indo embora que eu nem lembro o nome dela. Nossa, já Que tava isso, bêbado ali. Torrado. Voltando, isso, hein? voltando pra casa. O pai tá estourado. Né, em pé dentro do ônibus pra chegar no metrô, pra pegar o metrô pra ir pra casa, virei pra ela e falou, olha, é agora. E deu rock. Deu rock. Dentro do ônibus. Ah, 10 níveis. Ah. Depois de 3 garrafas de catuaba, o que você acha que nós estamos? Tá certo, julga. No carnaval pode tudo, no carnaval pode tudo. O meu irmão pediu em casamento uma menina dentro do ônibus. Pra tentar ficar com ela, só que... Vocês gostam do ônibus também? Oh, mas, né, tava os primos tudo dentro do ônibus, minha filha. Então você imagina a farra. Tudo bêbado. Mas enfim. Então, revolta de Beckman. Tá? Não é Beckham, aquele jogador de futebol, tá? São os irmãos Beckman, tá? E essa revolta aconteceu no Maranhão, no ano de 1648. E se estabeleceu entre uma disputa entre latifundiários e jesuítas. Por quê? Porque os jesuítas eram contra a escravização de índios, né, dos indígenas, né, dos nossos nativos. Porque para os jesuítas o processo de escravização dificultava o processo de catequização. Aí nesse contexto, tá, o que acontece? Portugal cria uma companhia de comércio do Maranhão para tentar apaziguar a situação entre latifundiários e jesuítas. E numa das promessas dessa companhia de comércio era que esta companhia de comércio iria fornecer escravos aos latifundiários e iria impor um monopólio comercial no Maranhão, porque é uma companhia de comércio. Então, em troca, estou dando vocês escravos, só que todo o comércio será exclusivo da Companhia de Comércio do Maranhão.
Até aí, a proposta foi vista com bons olhos. Só que, com o tempo, eles viram que não era bem isso que os portugueses pensavam. Por quê? Tá? Porque, primeiro ponto foi que as elites locais perceberam que o monopólio comercial que Portugal iria impor no Maranhão só beneficiaria ao governo português. Porque seriam produtos com preços elevadíssimos, produtos de má qualidade. Tá? E aí, quando eles viram que essa companhia de comércio era uma farsa, e outra, e que o número de escravos prometidos pelo governo, pela companhia de comércio aos latifundiários não estão chegando, e eles não estão podendo escravizar os indígenas, o que está diminuindo a produção, essa galera bate o pé. Não dá. Eles falharam com a palavra deles. Tá? E aí eles começam a armar uma revolta com o objetivo de conquistar o direito de escravizar os índios e extinguir a companhia de comércio. E quem vai levar essa revolta a ferro e fogo são os irmãos Beckman, Manuel e Tomás Beckman. Então esses dois sujeitos passam a ser os líderes do movimento que objetiva isso, tá? Escravizar os indígenas e eliminar a companhia de comércio depois de uma promessa que não foi feita pela própria companhia, que era fornecer escravos e controlar o comércio. Só que o comércio estava uma bosta na visão da galera. E aí veio a revolta estoura, né? Os resultados? Os líderes foram enforcados, os jesuítas retornaram para Maranhão e a companhia de comércio continuou atuando no Maranhão sem o monopólio. Única coisa que a revolta de Beckman acabou, que conquistou, foi o fim do monopólio comercial. Só que eles não tiveram o direito de escravizar indígenas, porque os jesuítas continuam no Maranhão, tá? E os irmãos Beckman foram capturados em enforcados. Então essa foi a primeira revolta. Tá? Em todas as revoltas sempre vai ter um fim trágico. Porque Portugal, Rian, gostava de né, ser cruel na hora das punições. Os irmãos Beckman foram enforcados em praça pública. Imagina se isso funciona nos dias de hoje. Só porque os irmãos Beckman não aceitou uma proposição do governo de Portugal. Foram enforcados. Para ninguém mais fazer o que eles fizeram. Tá? Então essa foi a primeira. Uma das revoltas, né? Que foi a de Beckman. Tivemos, na época do ouro em Minas Gerais, uma guerra. Quem foi naquela viagem para São João del Rei com nós? Em 2019. Épocas que nós viajávamos ainda. Eu fui. Eu fui não. Quem foi na viagem de São João del Rei Tiradentes, né? Foi para a região dessa guerra. A região da Guerra dos Emboabas. Né? O que foi a Guerra dos Emboabas? A Guerra dos Emboabas aconteceu em Minas Gerais, entre os anos de 1707 e 1709. E ela é uma guerra pelo direito de explorar o ouro no território mineiro. Quem chega aqui e descobre o ouro são os bandeirantes, né? Vamos voltar aí nas aulas nossas passadas, né? Os bandeirantes, eles tinham uma bandeira, que era a bandeira de prospecção, e esses bandeirantes chegaram à região das Minas e descobriram as primeiras jazidas de ouro na região. Na região específica do Capão da Traição, né? Onde está o Rio das Mortes, né? Ali na região de São João del Rei. Então, chegado ali na região, a descoberta do ouro, imediatamente o que acontece, tá? Os nossos amigos mineiros, os nossos amigos paulistas, se colocam enquanto, né,
com direitos para explorar o ouro. Só que lembram que assim que a notícia da descoberta do ouro chegou, se espalhou, a galera teve um fluxo migratório gigantesco para a região para explorar ouro. Foram portugueses que vieram de Lisboa, lá de Portugal, para cá. Era um negro que tinha engenho de açúcar no Nordeste, abandonou os engenhos de açúcar e partiu para cá. E os paulistas viram aquilo como uma afronta. Nós descobrimos o ouro e nós não teremos o direito exclusivo na exploração do ouro? Isso está muito errado, né? E aí, os bandeirantes passaram a chamar essa galera que está chegando na região das minas de emboabas, que em tupi-guarani significa forasteiros. E os paulistas declararam guerra aos emboabas, né? Então foram anos de grande movimentação de forças no território das minas. Lembrando que nesse período, né, o território das Minas já estava sob o controle da Intendência de Minas. Foi criado lá em 1702. Então, o governo mineiro, né, o governo, né, da área colonial, a administração colonial, ficou de mãos atadas, não conseguiu fazer nada, né, e deixou o pau comer, vamos dizer assim. Até que chega essa guerra, ela alcança um patamar de grande intensidade quando as tropas se concentram na região de São João del Rei, na região do Capão da Traição. E ali, os emboabas armam uma arapuca, uma armadilha, né, para os paulistas, tá? Os paulistas tinham, os emboabas, eles tinham criado um tipo que um campo de um acampamento ali na região. Bruno, Oi? tá gravando a aula? Tô. Eu vou ter que sair, eu vou ali. Não, beleza, Maria, tá gravando. Tá. E aí, galera, o que acontece? Há esse espaço aí do... Então, o que é os emboabas? Eles tinham ali um acampamento e eles abandonam o acampamento, deixam o acampamento abandonado. Os paulistas chegam ali na região e vê aquele acampamento abandonado, então eles acham que os emboabas desistiram da guerra. E aí eles ocupam o acampamento dos emboabas. O resultado é que isso era uma armadilha, porque na noite, assim que os bandeirantes tomaram o acampamento, os emboabas atacam os paulistas. Tá? Foi um massacre. Os paulistas foram derrotados no episódio do Capão da Traição. Resultado disso, da derrota dos paulistas, é que Minas Gerais se torna, após guerra do Emboabas, tá, uma província autônoma, separada de São Paulo, que até então o território das Minas pertencia a São Paulo. Os paulistas são retirados da região das Minas, são expulsos da região das Minas, tá, e migram para a região de Goiás e Mato Grosso, onde eles encontram ouro também, jazidas de ouro. Não na mesma proporção que em Minas Gerais, né? Mas ao final da Guerra dos Emboabas, os paulistas foram derrotados e expulsos do território mineiro. Ok? Então essa foi a Guerra dos Emboabas. Dúvidas? Posso? Não. Posso? Então vamos lá. Para a próxima. Revolta Amador Bueno, São Paulo, 1641. Este movimento é um pouco diferente do contexto colonial. Por quê? 1641 é um ano que estabelece um ano que houve a restauração de Portugal. Portugal foi restaurado enquanto monarquia em 1640, tá? Quando foi decretado o fim da União Ibérica. E aí, tá?
na região de São Paulo, tá, existia dois grupos políticos que eram antagônicos. Um, tá, era o grupo dos Garcias Pires, que eram portugueses, e um outro grupo eram os Camargos, né? A Rafaela Camargo aí, ó, por exemplo, que além de patrícia, né, romana, ela tinha uma ascendência espanhola, né, e vivia na região de São Paulo. Então, a revolta Armador Bueno vai se conclamar como uma disputa entre Portugal e Espanha dentro do território colonial. Por quê? Porque esses dois grupos políticos, essas duas famílias, né, elas se tornam antagônicas, tá? Porque com a restauração de Portugal, Portugal volta a ter direito, né, das terras brasileiras efetivamente. E a família dos Camargos, tá, espanhóis, eles tinham atividades comerciais na região da Prata, ou seja, na região sul do país. Tá? E aí tá o problema, porque os Pires agora, os Garcias Pires, veem, tá, como agora houve a restauração, veem essa região como também um local propício para eles incentivarem as suas atividades comerciais. Só que os Camargos passam a lutar contra os Pires, tá, no intuito de manter, tá, o comércio, o controle comercial nas colônias da região do Rio da Prata, que é o sul do país. E aí começa a revolta. E eles chegam a aclamar um rei espanhol em território brasileiro, o rei Amador Bueno. Só que aí, quando eles aclamam o Amador Bueno como rei, Portugal reage. Portugal reage e reage com muita repressão, muita violência na região, né? Até que conseguiram expulsar os espanhóis da região do Rio da Prata e voltar a ter o domínio comercial daquela região. Tá? Então, a revolta Amador Bueno, ela se distingue, né, de um pouco, porque ela não traz consigo uma questão especificamente colonial. Ela traz uma questão externa, que é a restauração de Portugal e o fim da União Ibérica, né? Quando os espanhóis e os portugueses voltam a ter governos separados. Só que no Brasil, os espanhóis tentaram manter o controle de áreas comerciais, o que no princípio colonial não tinha sentido nenhum. Então, esta foi a revolta Amador Bueno. Ok? Podemos continuar? Dúvidas até então? Não. Sim ou não? Então tá bom. Então, partiu para a próxima, para fechar a aula. A próxima é a Guerra dos Mascates, que acontece no século XVIII, em Pernambuco, no ano de 1710. Aqui, na Guerra dos Mascates, tá, é uma disputa por poder. É uma disputa por controle político entre duas cidades vizinhas, tá, separadas por uma ponte. Uma ponte se separa essas duas cidades, tá, que é a cidade de Olinda, até então principal cidade de Pernambuco, capital de Pernambuco, da província de Pernambuco, e centro produtor de cana-de-açúcar. Era a principal região produtora de cana-de-açúcar. Tá? Do outro lado está Recife. Tá? Uma cidade erguida pelos holandeses, da época da dominação holandesa, e que ganhava prestígio e força, principalmente econômica, devido
as atividades comerciais dos mascates. Quem que eram os mascates? Os comerciantes. Tá? Aqueles comerciantes que andam de porta em porta, vendendo seus produtos. Tá? Eles são denominados de mascates. Por isso aí o nome da revolta, Guerra dos Mascates. Tá? E aí, essas duas cidades, elas chegam a um determinado ponto que elas se tornam antagônicas pelo tanto prestígio que elas conquistam. Tanto Olinda, por a sua questão latifúndia, sua questão agrária, com os seus engenhos de açúcar, e Recife, com a urbanização feita pelos holandeses e as práticas comerciais que cresciam. E aí que Recife, a população de Recife, a elite recifense, né, decide reivindicar o direito de se tornar uma cidade autônoma. Por quê? Porque Recife seria a Vargem Grande de papagaios. Só que Recife estava começando a ficar muito maior e poderosa do que Olinda. Tá? Foi aí que a população de Recife reivindica o direito de se tornar uma cidade autônoma, para contrapor politicamente e economicamente a cidade de Olinda. Então a causa da Guerra dos Mascates foi isso. O motivo foi que Recife reivindicou o direito de ser um território autônomo. Só que os políticos de Olinda não aceitaram. E por que os políticos de Olinda não aceitaram? Porque se Olinda perde o direito sobre a cidade de Recife, o território de Recife, a cidade de Olinda perde principalmente recursos econômicos. Porque a atividade comercial em Recife, economicamente, já era superior do que a produção de cana-de-açúcar. Tá? E aí, quando Olinda, né, não aceita esse pedido de autonomia por parte de Recife, começa a guerra. As duas cidades formam tropas e vão pro pau. Né? Esta guerra acaba com a derrota de Olinda. Recife vence Olinda. Os mascates venceram os olindenses. Tá? E aí, tempo depois, 4 anos depois do início da Guerra dos Mascates, Olinda se tornava apenas uma cidade secundária no Recife, em Pernambuco. Por quê? Porque Recife vai ter sua autonomia confirmada e Recife vai se tornar, em 1714, a capital do território de Pernambuco, tirando este posto que pertencia a quem? A Olinda. Então hoje o Recife hoje é uma metrópole, é uma das maiores cidades do país. E Olinda é uma cidade histórica do lado de Recife. E linda, por sinal. É Olinda, a cidade de Olinda. Nossa, trocadilho horrível esse, né? Péssimo esse trocadilho. Mas tudo bem. Então, se tiverem a oportunidade, conheçam essas duas cidades um dia na vida de vocês. Vale muito a pena. Conheçam Pernambuco. É um estado maravilhoso. Tá? Nordeste. É o melhor estado do Nordeste, pra ser sincero. Tá? O Ceará também deve ser bom, mas eu nunca fui pro Ceará, não. Pretendo. Mas Pernambuco é top. O estado de Pernambuco. Ok? Vamos voltar para Minas Gerais? Então vamos voltar para Minas Gerais. Revolta Felipe dos Santos, 1720. Também conhecida como a Revolta de Vila Rica. Minas Gerais em 1720 já era a principal província do território colonial português. A atividade mineradora estava no auge. A atividade do ouro, a atividade aurífera, estava no seu momento ápice.
Só que tinha um problema. O ouro explorado era muito. Os impostos a serem cobrados eram muito. Mas eu tinha um alto índice de quê? Contrabando. Até 1720, a prática do contrabando do ouro, feito pelos próprios mineradores, com o objetivo de fugir da opressão tributária e fiscalizadora de Portugal, fez com que Portugal tomasse uma medida para barrar definitivamente essa prática do contrabando. E qual medida foi esta? A criação das casas de fundição. Essas casas de fundição serão locais, tá, no qual todo o ouro da capitania deveria ser enviado para lá, para serem cobrados os devidos impostos e ser fundido em barras. Porque a partir do momento que a casa de fundição foi criada, a circulação do chamado ouro em pó, que é as pepitas de ouro, né, estavam proibidas. Estavam proibidas. Então o ouro não poderia mais circular sobre o território das Minas Gerais em seu estado natural. Eles deveriam ser fundidos. E é no momento dessa fundição, tá, que eram cobrados todos os impostos referentes a Portugal. O quinto, a captação, a finta, parte da finta, tá? Era estabelecido o selo, então tudo era cobrado ali e o ouro era fundido, tá? Para quem foi na nossa última viagem para Ouro Preto, nós fomos lá na sala de fundição dessa casa de fundição, né? Que é a chamada Sala da Casa da Moeda, onde faz uma história sobre a formação da moeda brasileira, e lá no início tem lá como que era feita a fundição e os modelos das barrinhas. Formava, sabe aquele chocolate da Copenhague? Língua de gato? Língua de gato? Já comeram? Tipo uma barrinha de chocolate. Como que chama aquele chocolate? Um Trento. Tipo um Trento, tá? O ouro era fundido dali, daquela forma. Uma barrinha pequena, tá? E ali que se cobrava todos os impostos. Só que isso foi visto como um aumento da opressão tributária de Portugal sobre os mineradores. A criação das casas de fundição. É aí que Felipe dos Santos entra em cena. Um minerador que consegue articular uma revolta contra a criação das casas de fundição. Então, Felipe dos Santos, né, que é lá em Ouro Preto hoje é a Rua Felipe dos Santos, é a rua do cinema, a rua do museu, que antigamente era a casa de fundição, tá? Que hoje é a Casa dos Contos, Museu da Casa dos Contos. Então Felipe dos Santos consegue, né, mobilizar os mineradores contra Portugal. E esses mineradores começaram a fazer uma onda de atos contra a opressão tributária portuguesa. Resultado disso, né, os portugueses começaram a perseguir os participantes do movimento. Até que né, culmina-se com a prisão arbitrária de Felipe dos Santos. Assim que o Felipe dos Santos foi preso, ele não teve o direito de defesa. Né? Não teve o direito de defesa. Ele foi logo levado para julgamento. Não teve nem inquérito de investigação. Ele já foi taxado como culpado. E o julgamento do Felipe dos Santos aconteceu em praça pública. Na verdade, aconteceu nas escadas da casa de fundição. Né? Então, quando você entra para dentro do museu lá hoje, naquelas escadas que dá acesso ao museu, ali foi julgado o Felipe dos Santos. Tem até um quadro, uma imagem aí bonita, né? Aí, se você procurar no Google, você vai ver o Felipe dos Santos sendo julgado. E ele recebeu a punição máxima. Qual que era a punição máxima de Portugal a essas rebeliões contra a ordem colonial?
à morte. E Filipe dos Santos foi enforcado. E o corpo do Filipe dos Santos foi esquartejado em praça pública. Sabe como esquartejaram o Filipe dos Santos? Tem ideia? Como? Como que eles esquartejaram o Filipe dos Santos? Acho que... talvez cavalo? Com os cavalos. Depois do Filipe dos Santos morto, enforcado, pegaram o corpo do Filipe dos Santos, amarraram cada membro do Filipe dos Santos em um cavalo. E posicionaram esses cavalos em posições diferentes no na praça de Vila Rica. E esses cavalos foram atiçados a sair correndo, cada um para um canto. Então, só viu pernas, braço e cabeça arrancando. Simples, né? Nossa. Ainda bem que o cara já tava morto, né, Rian? Deu mal. Imagina se ele estivesse vivo. A gente tinha sentido nem dor, tadinho. Porque pensa na força de um cavalo te puxando, Rian. Puxando seu braço para um lado. E o outro cavalo puxando seu braço para o outro lado. Isso era Portugal, galera. Isso eram os portugueses. Tá? E aí, a revolta, com o fim da revolta de Vila Rica, a opressão de impostos de Portugal no território colonial só ia aumentando cada vez mais até que chega ao seu ápice. É quando eles criam a derrama, que causa uma outra revolta. Só que dessa vez, uma revolta separatista. Tá? A cobrança da derrama leva a qual revolta? A Inconfidência Mineira. Só que a Inconfidência Mineira é assunto para a aula de amanhã, quando falarmos das revoltas separatistas. Valeu pela atenção, tá bom, galera? Obrigado. Vocês são bonzinhos pra caramba. Ok? Ok. Tranquilo? Ok, tranquilo.